Bom, então, bom dia a todos, assim, oficialmente, todos os presentes, né? Selismar, Cristiano, David, Isabel, Maria Eduarda, já está aí também, o Osman e a Nayana. Bom, o nosso grupo, ele teve umas características um tanto quanto peculiares, né? Por uma série de motivos. Depois de tanto tempo, essa ainda é a terceira reunião falando oficialmente, né? Por quê? Porque nesse meio tempo, a última reunião mesmo, a segunda reunião, foi dia 27 de julho, né? Então, nesse segundo semestre, aconteceram outros encontros, outros eventos relacionados com o nosso assunto, que foram, o primeiro foi um evento relacionado com uma Assembleia Geral Extraordinária, onde nós passamos a pauta do GT para essa Assembleia, onde nós tratamos de conhecer melhor a própria metodologia da cobrança do Araguari, atualmente em vigência, e também a cobrança dos outros CBHs, principalmente o Paranaíba, e também o que está sendo feito no PN1 e PN3. Bom, nesse meio tempo, né, nós tivemos também a participação do CBH Paranaíba, o federal, que ele promoveu duas oficinas relacionadas com o nosso tema também, né? Que a primeira ela foi bem genérica, não atingiu lá tanto seus objetivos, mas a segunda foi já bem mais importante. Ela criou, né, e apresentou um simulador da cobrança, né, em cima dos parâmetros do PN1, do PN3 e também do Paranaíba. Tá? São ferramentas importantes, então, que nós temos. Então, o grande objetivo de tudo isso que nós fizemos até agora era conhecer o que está sendo feito também a nível assim, da região, né? E principalmente do estado de Minas Gerais, onde tem, né, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou uma metodologia básica, né? E é essa metodologia básica que tem pautado as aprovações, as discussões dos projetos, ou seja, das metodologias que são submetidas a esse conselho, né? Obviamente que existe por parte do Estado um desejo de uniformizar as cobranças, as metodologias de cobrança dos seus 36 comitês, por uma questão simples, econômica e racional de operacionalização, obviamente. Como é o próprio gestor, né, IGAM, que faz todos esses cálculos, ele determina tudo, acaba que realmente eles têm intenção realmente de fazer isso. Tanto que o comitê que não tiver cobrança, ou que já tem cobrança, não tiver feito a adequação da metodologia até 2024, se não me engano, agora, ele vai ter que automaticamente aceitar a metodologia do Conselho. Bom, então nós temos a oportunidade de fazer algo um pouco mais diferente do que nós fazemos, mas não muito diferente daquilo que o Conselho preconiza como metodologia básica, né? Haja visto que o PN3, por exemplo, e o PN1 entraram simultaneamente, né, no Conselho para aprovar suas metodologias. A metodologia do PN1 foi aprovada assim, sem nenhuma discussão, porque é basicamente a cópia da metodologia do Conselho, né? Agora, o PN1, aliás, o PN3, apresenta alguns
algumas, não vou falar inovações, mas algo mais do que a metodologia, alguns refinamentos, vamos dizer assim, em relação à metodologia do Conselho, e teve lá pedido de vista e tal, ainda vai ser julgado na reunião que vai ocorrer dia 23, esse pedido de vista. Então, você vê que existe mesmo uma resistência do Conselho para que se faça algo muito diferente ou um pouco mais diferente daquilo que o próprio Conselho preconiza. Essa é a minha leitura, pode ter leituras diferentes aí, tudo bem. Bom, então a nossa reunião hoje, ela, levando em conta tudo que já foi feito por nós, ela tem como objetivo a construção da nossa metodologia a partir da definição de 4 itens, né? Que é a equação básica da cobrança, a definição de PPUs, né? Tanto de captação como de lançamento, e essa definição também condicionada pela finalidade de uso, quer dizer, tem o PPU básico e as possíveis variações em função da finalidade de uso, e aí pode-se colocar algumas propostas de redutores ou incentivos, como, por exemplo, tem na metodologia do Conselho esses redutores ou aumentadores, aí, às vezes não é nem alguns plus aí que acontecem na própria metodologia, tá? Então, esses são os itens básicos para compor essa metodologia que conforme elas têm se apresentado, tá? Então, essa é o nosso objetivo da nossa reunião. Bom, mas nós temos algumas questões ainda burocráticas, né? Questão, então, para o item 2, discussão e aprovação da síntese da segunda reunião do GT, que ocorreu dia 27/7/2021, né? Vocês receberam essa síntese. A Isabel recebeu alguma contribuição? Não, Giacomo. Não? Vocês acham que precisamos ler, esmiuçar essa síntese? Ou podemos aprová-la? Inclusive, tudo que foi proposto ali foi encaminhado, né, executado. Podemos partir para aprovação? Alguém tem algo a colocar? Sendo não, então eu considero aprovada então essa síntese da reunião, porque não é uma ata, né? Mas então está aprovado. O item 3 é a definição do secretário. Ó, depois de um ano tal, a gente não tem o secretário na nosso GT. Bom, na verdade, se tivesse também, seria alguém que não teria tido muito trabalho, porque nós tivemos poucas reuniões e nós contamos aí com um excelente apoio da aba, né? Mais especificamente, no caso, na figura da pessoa da Isabel e da Cristiane, né? O pessoal tem nos apoiado de uma maneira bem eficiente, né? E, então, mas é importante ter o secretário, porque na ausência, né, do coordenador, o secretário assume, né? E, graças a Deus, eu tenho estado presente, não tenho tido impedimentos, mas pode acontecer em um determinado momento, tal. Então, eu pergunto se tem alguém aí interessado em dar esse apoio, né? É uma questão de colaboração. Bom, eu vou deixar em aberto, porque eu não gosto de ficar cutucando ninguém para assumir coisas. Então, vamos em frente. Bom, no item 4, a gente pretende fazer conjuntamente com vocês uma avaliação das atividades até agora desenvolvidas. De certa forma, eu já coloquei antes, né?
na abertura, o objetivo das nossas reuniões. Então, para fazer uma avaliação, minha avaliação é positiva, na medida que hoje eu considero que o grupo esteja apto para começar a pensar a questão da cobrança. Mas naquele momento a gente pensava assim, olha, uma vez você já esclarecido do ponto de vista dos conceitos, né, a gente pudesse já falar, bom, de tudo que a gente viu, de todas as metodologias que nós vimos, qual que seria melhor para nós? E a partir dela começássemos a construir a nossa, ou reconstruir, né, a nossa proposta. Eu então queria deixar a palavra em aberto para que vocês colocassem como é que vocês se sentem hoje para começar efetivamente, né, discutir e construir essa metodologia. A palavra está aberta. Ninguém quer falar nada? Eita. Giacomini, Nayana da Mosaic. Eu estou como convidada, né? Eu não faço parte do GT. Não, mas pode falar, sim. Sim, Você é então até justificando a presença aqui, né? Essa questão da cobrança é um item bastante importante aí para a empresa, e a gente, inclusive, participa dessas discussões lá desde 2008, 2009, quando a cobrança, né, iniciou mesmo a discussão e Uhum. foi implantado. Então, o nosso objetivo aqui é mais entender mesmo, até porque a gente trabalha com orçamentos, com às vezes 6 meses de antecedência até que o ano comece. Então, entender qual que seria esse impacto aí para a empresa e conseguir se preparar e se organizar melhor aqui, né? Né, com essas questões de orçamento. Então, a Totalmente princípio, válido. assim, claro que se tiver alguma oportunidade, como é a primeira reunião que eu estou participando, talvez eu não consiga, né, trazer algum ponto de discussão aqui, mas a gente vai estar bem acompanhando aí por conta disso. E aí, né, a partir de hoje eu consigo contribuir melhor participando da reunião, mas como é a primeira também, eu ainda estou aqui mais para entender em que ponto que está do que efetivamente para conseguir contribuir com vocês aí. Nayana, você está segmento usuário, né? Isabel, Isso. nós tínhamos vagas, não tínhamos? Teve entidade que nem preencheu vaga, né? O que não preencheu, Giacomini, foi a sociedade civil, né? Que, na verdade, não indicou, que a Potiguar ainda não. O escoteiro Potiguar não indicou, e o Poder Público Estadual. As vagas, os demais, já foram preenchidas. Os usuários já estão preenchidos. Isso, já está preenchida, que é a FIENG, que é o David, e o DEMAI, que é o Celismar. Porque existia não sei se isso é válido hoje, mas no passado existia uma prática nos GTs que, obviamente, que a gente tem que ter paridade, né? É um princípio que a gente tem que respeitar. Mas existia no passado é o seguinte: quando você não tem entidades que preencham, você chama pessoal de outros, né? Isso já aconteceu. Tem acontecido isso, Isabel? Sim, aconteceu sim. O que pode ter acontecido é que agora que ela manifestou, né, a questão assim, de estar mais participando e tudo mais, mas teve GT que aconteceu isso até mesmo na plenária. O Mexilhão Dourado é um deles, que estão 3 usuários. Tem mais usuário do que outros. Porque foi a manifestação. Às vezes o poder público manifestou só um, a sociedade só um, e aí, ou o municipal, né, manifestou O só um. Estado não se manifestou, ele tem O vaga e Estado não se tem manifestou. sim, uma vaga. Ele tem Então, que a é a outra vaga, nenhuma secretaria, ninguém reivindicou. manifestou. Na verdade, manifestou o Emater, mas eles não indicaram.
Aham. Então, tem Emater manifestado, mas sem indicação, e tem o Potiguar também, Potiguar sem que é indicação. usuário. Porque eu acho o seguinte, olha, a gente tem que priorizar, dar prioridade para quem quer trabalhar, para quem tem interesse, quer participar, construir, né? Obviamente, se um segmento não está querendo participar, é porque ele não acha importante, né? Ou, enfim, quer marcar o lugar, mas também não quer usar essa vaga. Eu até coloco para vocês, se vocês Às vezes a teriam... gente tem essa dificuldade, Comene, dos segmentos, né, das instituições se manifestarem na hora da criação do grupo e depois a gente fazer todo um trabalho de tá mandando mensagem, tá ligando, pedindo as indicações, a gente não tem esse retorno. Infelizmente, a gente passa por isso. Bom, eu particularmente até gostaria que, no caso aí, a Nayana participasse ativamente ou com o direito todo de membro do GT. Vocês têm algo contra os demais? Giacomini, eu concordo, porque às vezes tem alguns setores que não manifesta querer a vaga. Às vezes eu acho que, assim, desculpa, é minha impressão, gente. Aí parece que até para obstruir a discussão. Aí depois chega e quer, no final, depois fora do período de discussão, questionar. Não é o que você falou, quem quer contribuir, usufrui. Quem não quer, a gente tem que trabalhar com quem deseja. Eu estou levantando essa discussão pelo seguinte. Um ano depois, duas entidades se manifestaram, uma do Estado e outra do segmento dos sociedade civil, e olha que eu represento a sociedade civil, tá? Acabou que não indicou, um ano depois. Obviamente que a gente não pode também, vamos, sim, romper, né, com essa questão da paridade e tal, porque, como o Celilar falou, amanhã eles podem voltar e falar, agora vocês estão fazendo coisa irregular. Bom, então minha proposta é meio que intermediária. Eu, como coordenador do grupo, eu adoto a Nayana, o nomeio, como um membro ad hoc, sabe, ad hoc, junto, e que ela passe a receber todas as informações, viu, Isabel? Como se fosse membro, e participar ativamente das discussões e tal, tá bom? Porque é importante, inclusive o segmento de mineração, ela tem algumas metodologias, aspectos específicos, pela questão de rebaixamento, né, de lençol e tudo mais. Então, isso é importante. Que essa Eu me discussão... lembro da gente ter tido uma discussão importante sobre a questão de recirculação também. Acho que vai ser interessante, sim, para mim. Reposição, tal. Isso tem frequentemente aparecido nas outorgas, né? Apareceu recentemente aí na outorga aí acho que foi da própria Mosaic, né? Lá de Araxá. Sim, isso mesmo. Então, esses assuntos são importantes, eles têm que permear a nossa discussão. Tá? Isso é o que é que vocês pensam. Hein, David? Você que é do segmento usuário também. Oi, Giacomini, eu concordo com a sua sugestão. Eu acho que quanto mais contribuições, né, a gente receber e de poder participar, até porque o usuário, quando tem grandes empresas assim, preocupados e querem contribuir com o comitê, eu acho que é muito válido. Na hora que você tinha chamado aqui isso, é porque o homem não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo, só a mulher Eu consegue estava fazer fazendo isso. 3 agora. Eu não consigo, não. E estava na hora da chamada de uma outra reunião do comitê, eu tinha que responder lá. Mas Então, primeiro, assim, dar boas-vindas à Daiane, concordo que a participação dela é muito válida. E aí, sobre o que você colocou, Giacomini, já entrando aí pelo que você manifestou, esse GT, por mais que ele deu uma parada, né? Ele iniciou muito devagar, né? Agora é a terceira reunião.
Mas, assim, eu vejo muito a DN68, eu sou um defensor da DN68, porque eu participei da elaboração, da construção lá no Conselho Estadual. Achei que o Conselho inovou muito, principalmente na questão das zonas de criticidade, que a gente sabe que aí no Triângulo ocorre com uma frequência. Eu acho que o Triângulo é a região do estado que tem o maior número de áreas declaradas de conflito. Então, eu vejo que isso foi um avanço muito grande. E o Araguari ainda está naquela metodologia antiga, né? Paga-se pela captação, paga-se pelo consumo e lançamento. E os comitês do próprio Paranaíba já eliminou-se essa cobrança aí pelo consumo, porque, na verdade, a cobrança pelo consumo, você paga pela mesma água 2 vezes, e a própria lei deixa muito claro que a cobrança ela é baseada na vazão, na outorga, né? O usuário passivo de outorga. E não existe outorga para consumo. Existe outorga para captação e existe outorga para lançamento. Em Minas Gerais, a outorga de lançamento não foi implementada, mas é um instrumento que está lá na lei. Então, a base de cálculo cabe ao lançamento. Então, eu vejo que, assim, cabe muito esse GT aqui a gente poder discutir, vamos ver aí como que vai ficar as simulações de arrecadação, mas, assim, só pedir esse GT, assim, vamos colocar os pés no chão, tá? É contribuir mesmo, ver qual que é a realidade do Araguari, qual que é a capacidade de arrecadação do Araguari, dentro da realidade dos próprios usuários e até da aplicação desse recurso, da cobrança, né? Eu acho que a cobrança é um instrumento muito válido, porque, assim, você paga, mas você tem esse dinheiro de volta em prol da bacia, né? Pelo menos é o que está na lei. Agora, na prática, a gente sabe que tem alguns gargalos, mas isso, muitas das vezes, acontece por ineficiência do próprio comitê, que às vezes dificulta muito a aplicação desse recurso. Então, era isso, e vamos começar a trabalhar. E bem-vinda de novo aí, tá, Daiane? Eu converso muito com a Franciele, da Mosaic, eu não sei se é da mesma unidade que a sua. A gente fica em Uberaba, mas eu sou da área de licenciamentos. Ah, tá. Beleza. É Nayana ou Dayana? Nayana. Eu falei Daiane. Não, Isso é tranquilo. erro grave, desculpa. Não, tranquilo. Obrigada, pessoal. Bom, mais alguém quer se manifestar sobre nossa base das metodologias? Eu só discordo uma coisa que o David falou, né? Que ficou parado. Nós tivemos outras atividades que não foram reuniões do GT, né? Teve a assembleia e teve as oficinas. O que retardou um pouco foi o início das oficinas. A gente tinha uma previsão que as oficinas ocorreriam logo em agosto, elas ocorreram só em outubro, né? Mais ou menos isso. Então, realmente, tivemos 3 meses aí nessa questão de contratar a empresa para executar essa oficina e tudo mais. Então, a gente falou, não, nós vamos esperar a oficina para depois pegar a coisa, né? Tanto que nós estamos fazendo uma reunião agora no final do ano para chegar nisso aí. Bom, mais alguém? Vamos lá. O David falou também sobre a DNA 68, né? Que é da metodologia básica do Conselho, né? E eu sugiro, por uma questão de lógica, que a base da nossa discussão seja a metodologia do Conselho. Porque, por força de lei, vamos dizer assim mesmo, para simplificar, ela vai ser o parâmetro que vai balizar toda a análise, né? A metodologia do PN3 foi aprovada recentemente, do PN1 foi aprovada, ela foi calcada nela e também, e olha que ela tinha muita coisa diferente, na verdade ela era muito parecida com o Paranaíba, e foi devolvida 2 vezes para o IGAM para fazer adequações, até que ela ficasse praticamente igual à da metodologia do Conselho. Então, eu sugiro que a gente passe a partir da metodologia do Conselho. Tá? Vocês têm alguma sugestão? Aliás, Isabel, você tem a metodologia do Conselho aí?
É isso que eu estou aqui tentando me situar. É 68 ou é aquele decreto 48? Não é a 68, né? Não, não é o decreto, é uma DN, né, do Conselho, parece. Eu vou tentar me achar aqui, Giacomini. Acho que no material que foi disponibilizado não veio, né? Não. Eu acho que aquela apresentação do Wagner na plenária falava sobre ela, né? É. Eu até tenho uma apresentação, acho que é essa aí, ó, da 68. Está mais para o final, aí. Não. Essa aí, não é, aí, ó, começa aí. Bom, então nós temos o primeiro momento, é a equação básica. No Conselho, então, ficou assim. O que vai cobrar? Captação mais lançamento. Tá? É isso que vai ser cobrado. Tem alguém que discorde disso aí? Então, vamos mandar um pouquinho mais. O próximo. O que nós temos, então, agora? Nós temos coisas diferentes, né? Quer dizer, como é que você determina a captação ou o lançamento? Então, aí vem a questão da finalidade de uso. Tá? Então, você vai definir o preço, né, da captação, o valor da captação, em função da finalidade de uso. Nós temos aqui, pelo Conselho, finalidade de uso agropecuária, saneamento, rebaixamento para mineração e demais atividades, onde inclui indústria, por exemplo. Tá? E tem o lançamento, que pode estar relacionado ou com a indústria ou com os serviços de saneamento urbano. Tá? Então, ele é diferenciado, esse valor de captação, ele é diferenciado segundo a finalidade de uso. Na agropecuária, você tem, nessa definição da quantidade, né, de água que que vai ser cobrada, nós temos a questão da outorga e tem uma questão da medição. A medição, que é a medição, que é a captação efetiva, né? Ela deve ser inclusive por força de DN e também ultimamente por força da própria condicionante da outorga, é uma obrigação que o usuário faça essa medição por meio de uma metodologia confiável, pode ser um hidrômetro, pode ser uma equação da bomba, controlada por orímetros, horas trabalhadas, por uma bomba elétrica de vazão fixa, né?
e você determina essa medição, né? E às vezes essa medição ela pode estar abaixo ou às vezes um pouco acima daquele valor outorgado. Por isso que você faz a média, né, entre outorga e medição, né? Faz essa média aritmética e multiplica pelo preço, pelo PPU de captação, tá? Então, assim é que o Conselho entende que deva ser feito na agropecuária. O saneamento apenas é o valor medido multiplicado pelo preço. Por que só o valor medido? O saneamento, quando faz a outorga, a outorga por saneamento, ela é uma outorga de muito longo prazo, geralmente 30 anos, por exemplo. Porque o processo, quando uma prefeitura, uma cidade faz a sua implantação do projeto, ela já pede outorga para aquele projeto como um todo, para ter a garantia daquela água. Mas a implantação do projeto, ela não é imediata, né? Vai fazer aí a execução do serviço de abastecimento de água de um bairro, não é feito tudo ao mesmo tempo. O bairro vai sendo ocupado paulatinamente, então vai tendo esse aumento da captação aos poucos. E não é certo que se cobre pelo valor outorgado, que é uma previsão de longo prazo. Então, a ideia é que, efetivamente, e o serviço de saneamento tem condições de fazer essa medição da captação com bastante precisão, tá? Então, por isso que o consumo medido, tá? A captação efetivamente medido, independentemente da outorga. É claro que, por uma razão de gestão, né, essa captação tem que estar sempre dentro, abaixo, né, do valor outorgado, né, no máximo igual, né, é uma questão. Aí você estará contrariando sua outorga se você captar mais do que for outorgado. O rebaixamento para mineração é a mesma coisa, tá? Basicamente água subterrânea, né? Daí o PPU de água subterrânea pode ser diferente do PPU da água superficial, tá? E para as demais atividades, vale, então, o valor outorgado e multiplicado pelo PPU. No caso do lançamento, o lançamento, ele simplesmente, apensamente, leva em conta, por uma questão de dificuldade técnica, de DBO. É o lançamento de matéria orgânica pelo DBO estimado. Também é estimado que esse valor é quilos, né, DBO, pelo PPU. Então, o PPU está relacionado com quilos de DBO. Tá? Então, é assim que funciona essa relação da definição do lançamento, né, do valor do lançamento e da captação em função da finalidade de uso. Então, é assim que o Conselho está levando em conta. Aliás, seria melhor analisar em cima do texto mesmo da DN, mas tudo bem, vamos ver o próximo aí. E quem prepara aí já está com zona de criticidade, não é isso que a gente quer agora. A gente quer ver se a gente fecha a questão da equação básica e da definição de PPU, né? Depois vem redutores, incentivos.
essas zonas, né, de capacidade. Você tem aí a do PN1, ou do PN3 é melhor, essa parte. Pega do PN3, que essa parte do PN3 está mais bem parecida. Giacomini, enquanto eu abro aqui, tem pessoas com a mão levantada, se às vezes... Tomou bastante tempo. Vamos falar, vamos lá. Como é que está aí a ordem das mãos levantadas? Você tem Télio? David, é o Télio, depois o David. Télio e David. Por favor, Télio. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de me apresentar e até saber se eu estou errado, não poderia estar participando da reunião, entender como é que funciona, tá? Eu represento o Grupo Décio, a gente, como usuário, a gente tem outorgas no PN2, no PN3 de captação de poços artesianos, e a minha intenção é conhecer principalmente essa parte de cobranças que afeta nossas atividades, né, que afeta o nosso planejamento, nossa programação. Então, eu gostaria de estar acompanhando e me inteirando das decisões e das discussões a respeito das questões das outorgas nesses comitês. Mas eu confesso que eu peguei o link na agenda do portal, né? E nem sei se eu poderia estar participando ou não, se isso é aberto para o público externo, que não faz parte do GD, que não faz parte do comitê de bacias. Queria entender se é pertinente a minha participação ou não, se eu posso estar acompanhando, se eu posso também dar alguma sugestão esporadicamente, ou se eu posso tirar alguma dúvida durante as discussões. Queria entender como é que é a dinâmica dessas reuniões e se eu posso estar participando. Em geral, seria isso, Giacomini e todos. E agradecer a todos aí, um bom dia para todo mundo. Télio, bom dia, bem-vindo. Toda a dinâmica de gestão da água no Brasil, em Minas Gerais e na nossa bacia, ela é descentralizada, é participativa e é democrática. Então, ela é aberta a toda pessoa, todo cidadão interessado no assunto que quiser contribuir. Obviamente que tem algumas regras, não é? Nós temos um GT, que ele é composto pelos conselheiros, né? E você não é conselheiro, mas você é um cidadão que, pelas regras, não teria assim, direito a voto, mas você tem direito a voz. Tá? Você pode se manifestar, pode participar, você, inclusive, deixa o seu contato com a Isabel para receber, inclusive, convites, né, para as próximas reuniões. Tá? Nós fazemos questão que haja essa participação, né, democrática e de manifestação. Eu gostaria de também dizer para você que assim que nós fecharmos essa metodologia, que a gente espera fechar ainda hoje, nós vamos iniciar logo no início do ano a rodada de apresentação dessas metodologias para os diferentes segmentos. Então, você pertence a um segmento de usuários, né? E esses segmentos também, essas metodologias, então, serão apresentadas, mas também de uma maneira bastante objetiva. Ou seja, com essa metodologia, quanto que você gastaria? Porque nós temos os simuladores já, sabe? Então, você faz uma simulação para dizer assim, olha, eu consumo tantos metros cúbicos, no caso aí, tem um enquadramento de onde você vai se enquadrar como usuário, você vai captar ou vai ter uma outorga de tantos metros cúbicos ano e quanto é que você vai pagar, tá entendendo? Então, isso aí realmente vai ter essa oportunidade. Mas já no processo de construção,
é bem-vinda a sua participação e de todos os usuários que tiverem interesse, tá? Embora seja um grupo de trabalho, ele é mais restrito e tudo, mas essa metodologia, depois, saindo daqui, do GT, ela vai para a plenária do comitê, né? Então, isso ainda vai ser muito discutido com a sociedade. Mas a participação social de segmentos diferentes já na construção é muito importante. Tá bom? Ok. Obrigado, Jacomini. Obrigado a todos aí, tá? Então, posso continuar assistindo a reunião. Prometo que não vou ficar atrapalhando vocês, não. Não promete nada, não. Eu acho que, se você sentir necessidade de se manifestar a qualquer momento, você pode levantar a mão e, dentro da nosso tempo, você vai ser contemplado, tá bom? Obrigado, gente. David, está com a mão levantada? Eu levantei a mão aqui, Jacomino, mas foi para... Primeiro era para te ajudar na apresentação lá, mas já concluiu, mas eu queria entender o seguinte: a sua ideia já é fechar a metodologia hoje, os valores, para poder fazer essas rodadas agora no primeiro trimestre? Agora nós estamos num passo acelerado, né? O que a gente conseguir fazer hoje, mesmo que seja uma coisa bem preliminar, vamos fazendo, tá? Não temos mais tempo a perder, não. Bom, eu pretendo dar essa dinâmica, né? Depende também de vocês, né? Eu vou falando, se vocês não tiver contraposição, eu estou entendendo que vocês estão concordando com o que eu estou falando. Não é? Então, fica esperto aí, papá. Vamos lá. Falou. Jacomini, tá todas aí na tela, tá? 68, a do PN1 e PN3. Aí é só você me falar qual que é para abrir. Então, vamos pelo 68, né? Que é da deliberação. Então, vamos lá. Critérios gerais. Metodologia. Eles não fizeram como a gente fala, né? Por isso que... Vamos voltar lá. Então, quando fala no início da equação básica. Aí aqui é a zona de criticidade, não. Eles definem tal, uma série de coisas. Você podia colocar a metodologia do PN1 que foi aprovada? Vamos lá logo na metodologia. Tira DN. Não, onde entra lá a equação básica? No início. É o primeiro início da... Deliberação, estabelecido, não. Quando fala, aqui é um anexo, tem uma metodologia. Não tem um anexo? Aí. Isso é, metodologia. Então, aqui, essa é cobrança que foi apresentada para Então, veja bem. Quando atrás nós falamos da equação básica, você tem aqui no artigo 1º, você tem valor total, que é o valor de captação mais valor de lançamento, né?
menos 500 vezes K gestão. Vamos entender essa forma. O conselho apenas ficou com lá, valor de captação mais valor de lançamento. Esse 500 era R$500 que o comitê entendeu na época que deveria ser subtraído do valor, porque, por uma razão de logística, não valeria a pena cobrar baixos valores. Mas isso aí caiu por terra, porque o IGAN já tem mecanismo para isso. Então, isso aí caiu por terra. E K-gestão também caiu por terra. O que é o K-gestão? Que tem na metodologia do próprio Araguari, na metodologia atual. Isso é importante. Ele é igual a 1, né? Quando está tudo bem na gestão dos recursos. Mas ele pode ser 0. Aí, se você multiplicar qualquer coisa por 0, vira 0, né? Então, não tem cobrança se não houver uma gestão eficiente. Ah, mas a gestão é 50%, então seria multiplicado por meio. Então, o valor seria metade que o usuário pagaria, porque se entendia na época que o pagador, quando não estava sendo eficiente a gestão dos seus recursos que ele colocava numa agência, ele não tinha que continuar pagando. Por quê? Por que eu vou continuar pagando por algo que não está tendo resultado? Tá? Mas isso aí caiu. No conselho caiu, esses R$500 também. Então, o que está aqui? Vamos lá. Valor total anual da cobrança, valor de captação, sobe mais um pouquinho aqui. Então, está aqui. Valor de lançamento, tá? Carga orgânica. Coeficiente aqui, ó, K-gestão. Coeficiente que leva em conta o efetivo retorno da área de atuação do PN1, dos valores arrecadados. Então, isso aí caiu. É igual a 0. Quando que ele é igual a 0 e tal, isso aí não existe mais. O próprio conselho não aceita isso em hipótese nenhuma, tá? Então, nós voltamos, então, que a fórmula básica aceita é aquela do... Agora pega, Isabel, põe a do PN3 aí, nessa parte da metodologia. Vê como é que simplifica bem. Aí, ó, vamos lá. Eu, pelo fato de ser presidente do PN3, eu estou bem mais acostumado com essa forma de apresentar, muito mais simplificada, né? Então, você tem aqui, ó, base de cálculo vezes PPU. Ponto. Essa somatória, né? Tem a base de cálculo, são os valores captados, carga polidora. É aquilo que o conselho fala. Você vai fazer no saneamento, por exemplo, você vai ter o valor captado, medido, no caso do saneamento, valor medido na captação, mais carga poluidora, DBO, multiplicado pelo PPU, tá bom? PPU, o que é? A gente fala muito em PPU, né, para quem está chegando agora, é o preço público unitário. É reais por metro quadrado, por metro cúbico, captado ou otorgado, ou, no caso de lançamento, reais por quilos de DBO. Então, você desce mais um pouquinho, sobe, melhor dizendo. Ou então seria isso aqui, ó. Forma mais simples, a forma reescrita. O valor devido pelo usuário é o valor captado mais valor de lançamento. Tá? A captação ela pode ser determinada pela outorga, simplesmente, em alguns casos, ou pela captação medida, em outros casos, ou pela média entre vazão medida e vazão outorgada,
tá? Dependendo, então, daquela finalidade de uso que a gente mostrou anteriormente para vocês. Tá bom? Então, esse é a fórmula que basicamente, bate totalmente com a equação básica do conselho. Então, nos posicionando neste item, que é o 5.1 da nossa pauta. Qual a equação básica de cobrança, então, que nós vamos adotar? Essa que está aí, que é do conselho, e ele não está aceitando nada diferente disso, na verdade. Alguém quer se manifestar? Osman, Ivo, Maria Eduarda, Cristiane, Celismar, própria Nayane, Atélio. Já combino da minha parte. Professor. Opa, vamos lá. Daí, quem falou? Nayana falou? Celismar, Demai. Celismar. Vamos lá. Primeiro Celismar, depois a Daiane. O método, né? Tá bem claro, e assim, uma coisa só que o senhor comentou anteriormente sobre as questões da diferença de forma de cobrança, né, do agropecuário, por exemplo, do saneamento. Nós temos um outorga hoje em vigor de 6 metros cúbicos, estamos captando 400, 500 litros por segundo, né? A gente pensa em 6 metros cúbicos em 2060, mas a gente já tem que assegurar isso. E assim, a metodologia, ela está bem tranquila, né? Acho que a gente precisa avançar bem nessas simulações para os diversos setores, né? Ter a ciência da clareza, da forma que vai ser, né, o regramento dessa cobrança, igual o senhor tem feito aí com maestria, né? E assim, está bem claro, tá bem fácil de se entender. Bom, Celismar falando pelo DEMAI, né, que capta hoje 500 metros cúbicos, 500 metros cúbicos ou litros por segundo? Litros. 500 litros por segundo, 500 litros, né, por segundo. Isso. 500 litros por segundo. Mas tem uma outorga do capim branco, né? Está dando exemplo do capim branco. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outorga de 6 mil, né? 6 mil. A gente capta hoje 500, né? A previsão é que no final do ano que vem a gente chegue a 2. Então, assim, né, a gente pagar pelo medido. E o sistema de aferição dessa medição hoje a gente tem vários mecanismos muito precisos, né? Bem avançados. Então, a finalidade de uso, saneamento, captação, consumo medido. Tranquilo, né? E aí entra aí na forma. Agora, o lançamento é outra história. Por exemplo, Uberlândia tem uma estação de tratamento que tem uma eficiência determinada também, né? Então, você vai pagar pelo saldo enfim, pela ineficiência, né? Vamos supor que a eficiência seja lá na 90%, não sei quanto está, 90% do DBO, né? Que ele é eliminado no tratamento, mas você ainda paga por aqueles 10% que está sendo lançado, né? Isso, hoje a gente paga, né? E a proposta até nessa revisão da cobrança é continuar pagando por aquilo que a gente não consegue atingir de eficiência, né? Então, exatamente. Quanto menor a carga de DBO lançada, menor é o valor, né, pago, né? E isso é aferido pela comprovação da média das análises de lançamento, né? Uhum. Então, vocês vejam que esse caso, por exemplo, que o Celismar está colocando, ele é muito emblemático, ele é muito didático, inclusive, para mostrar a finalidade da cobrança.
a cobrança ela tem duas grandes finalidades. Quer dizer, a maior é mostrar que a água tem valor realmente. Mas a outra finalidade é que ela seja um instrumento de gestão. Ora, se eu estou cobrando, se cobra lançamento, por exemplo, de DBO, mas tem investimento para, o município teria ali, o caso do DEMAI, tem investimento no sentido de fazer o tratamento, que é uma obrigação legal, inclusive, ele não vai pagar na medida que ele for eficiente nesse tratamento. Ele só vai pagar pelo saldo. Ou seja, é muito importante que ele zere, né, esse DBO na hora de fazer o lançamento. Aí ele não paga nada. Não é? Então, isso é gestão por meio desse instrumento que é a cobrança. Obviamente que a cobrança é importante para justamente manter as atividades do comitê e também fazer outros investimentos para melhorar a quantidade e a qualidade da água, né, na bacia. Mas, obviamente, que a gestão, né, é usar a cobrança como instrumento de gestão. Tá? Beleza. Alguém estava tentando falar também, acho que era a Nayana. Alguém mais quer falar sobre a fórmula aqui, gente? Eu só uma dúvida, Giacomini, se me permitir. Eu entendi ali no slide anterior, nas apresentações, que os outros usuários, que no caso é onde a gente se enquadraria, eles pagariam pelo outorgado e não pelo medido. Eu queria só entender por que dessa diferenciação para os outros usuários. Bom, pela dificuldade da medição. Mas, por exemplo, nós, em todos os nossos postos, nós temos orímetros e hidrômetros instalados. Não, mas aí, o caso, por exemplo, o conselho, ele não faz diferença de água superficial ou água subterrânea. Nesse caso. Então, agora, o próprio, mas o comitê pode fazer. Tá? Porque você tem uma metodologia básica do conselho, mas nada impede que você coloque alguns refinamentos nela, desde que você não a ofenda, vamos dizer assim. Se você tem lá um determinado consumo de água, se é importante na bacia você fazer uma cobrança diferenciada para água subterrânea e para água superficial, você faz. No caso, por exemplo, do Araguari, da cobrança atual, a água subterrânea, na cobrança atual, ela é considerada uma água mais nobre do que a água superficial, justamente porque ela não necessita, via de regra, de um tratamento para seu consumo. Muitas vezes, o consumo é direto, às vezes apenas uma desinfecção por uma bombinha de cloro e tal, já coloca a água à disposição a um custo bem mais baixo. E aí, como é considerado uma água nobre, você teria como se diz, um custo menor. Aliás, você pagaria mais por ela. Em relação à água subterrânea, nós temos aqui na nossa bacia um problema que também é muito específico da bacia do Araguari, que nós vamos ter que conversar isso mais para frente, é o uso da água subterrânea para irrigação, para o pivô central. Nós estamos tendo uma onda fantástica de poços de perfuração de, não vou dizer milhares, mas de centenas de poços que abastecem piscinões que acabam indo para irrigação para o pivô central. E isso está tendo reflexo, inclusive, no reabastecimento da vazão basal dos córregos, inclusive nascentes e tudo. Ora, você tem aí cobrança por rebaixamento de lençol pela mineração, mas o que está sendo feito para cobrar a água subterrânea dos irrigantes que estão usando essa água para pivô central?
Então, como não existe nenhuma regulamentação por parte do órgão gestor a respeito disso, mas o comitê pode colocar um preço diferenciado nessa captação quando ela se destina a abastecimento de pivô central. Essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer intensamente aqui na hora de determinar o PPU para irrigação, porque não é justo você levar, por exemplo, uma água que você capta para abastecimento da comunidade, você capta água subterrânea, abastecimento de uma cidade, como é o caso de Araguari, por exemplo, e você vê aí pessoas irrigantes abastecendo pivô central, né, com uma quantidade imensa de água que está sendo retirada dos aquíferos, que, por sua vez, são os abastecedores da drenagem superficial. Essas são discussões que vão para um lado técnico, mas que têm que ser levadas em conta. Certo? Minha única sugestão era para que aonde o consumidor tivesse a forma de medição e se fosse cobrado pelo medido, né? Porque eu acho que seria o mais justo para todos, né? Não, o Conselho entendeu dessa maneira. Nada impede que, no nosso caso aqui, no caso, por exemplo, das indústrias, você tem indústrias que fazem captação, medem essa captação. Aliás, também é uma obrigação de medição de captação, né? Com orímetro e curva de bomba ou com hidrômetro. A gente pode também ter essa fórmula aqui, nada impede. Nós temos que melhorar, adaptar essa metodologia do Conselho às nossa realidade, né, David? Eu estou com a mão levantada aqui, Giacomino, até para ajudar. Télio, na hora que você falou, eu não ouvi bem, você é da Nexa? Não, eu sou do Grupo Décio. Grupo Décio. Isso. Tá. Tá. Porque o que ocorreu na época de discussão lá para essa questão de vazão, não pagar pela vazão medida, e sim pela outorgada, nós fizemos as defesas por setores, né? E aí, a irrigação, por exemplo, ela entendeu que para ela seria melhor pagar a média do captado com o outorgado. O saneamento porque o saneamento ele tem uma outorga que é uma previsão de uso, né? Porque a outorga dele diz lá é para 30 anos, então assim, ele tem uma previsão do aumento da população e aumento da demanda. E para a indústria, nós defendemos a vazão outorgada. Por que a indústria defendeu vazão outorgada? Que era uma forma de garantir mais água para o sistema. Então, porque a partir do momento que eu solicito uma outorga, por exemplo, para 10, e eu utilizo 5, eu tenho 5 metros cúbicos, por exemplo, sobrando, e eu estou deixando de um outro usuário ser beneficiado por essa outorga. Então, foi esse o argumento que nós defendemos. E aí acabou entrando vazão outorgada para os demais. Então, entrou comércio, né? Que é no caso que você se enquadra, né? Prestação de serviço. Entrou vazão outorgada. Porque hoje, no Estado, todo usuário ele é obrigado a fazer a medição de uso. Né? Hoje já é uma obrigação aí já era desde a crise de 2015 publicaram uma resolução e agora com a portaria 48 de 2019 eles manteram essa decisão de obrigar essa medição. Mas inclusive ela é condicionante das outorgas, né? Hoje nem é condicionante mais, hoje é comino, já tiraram de condicionante. Estão tirando de condicionante porque está na 48. Às vezes vai na portaria de outorga só para reforçar o que está na 48. Exatamente. Começou como condicionante, porque não tinha essa obrigação antes, então eles começaram a exigir como condicionante, depois virou norma. E aí, Télio, então, no caso de vocês aí, vai ser vazão outorgada. A diferenciação de preço que tem para água subterrânea, que aí já entra lá na zona de criticidade. Você tem um acréscimo aí
de pelo menos 10%. Principalmente, como o Giacomini colocou muito bem, isso começou, o problema maior no estado hoje de água subterrânea é na região do Araguari. Aquela obrigação lá de fazer medição de nível estático, nível dinâmico, começou em Araguari. Porque Araguari hoje é um verdadeiro queijo, né? A cada passo que você dá tem um poço. Então, chega uma hora que não dá mais. E aí acabou, assim, por um problema pontual, acabou sendo uma obrigação para todo o estado. Então, aí fica essa diferença de cobrança aí para a água subterrânea, que já tinha em outros comitês, mas aí a 68 trouxe. A 68 trouxe, eu acho que é um acréscimo de 10%. Agora, cabe ao comitê. Se o comitê do Araguari entender que para a água subterrânea, por ser um problema mais da região, que a captação ela é um volume muito maior, se o Araguari entender que tem que cobrar um valor lá de 30%, vai cobrar por 30%. Isso fica aberto ao comitê defender. Tá? Estabelecer, na verdade. Entendi. Tranquilo, gente. Obrigado, viu? Obrigado, David. Inclusive, essa questão da água subterrânea, ela tem sido tratada de uma forma igual para todas as finalidades. E nós vamos ter que analisar melhor a água subterrânea no caso aí, para consumo doméstico ou para serviços, no caso aí, posto de gasolina, né, que o Télio representa, né, que ali é serviços, mas também tem consumo humano e muito, mas também tem um consumo para outros serviços, né, no posto de gasolina, ou na irrigação, né, também é uma realidade que nós estamos vivendo aqui no Triângulo e basicamente na Bacia do Araguari, porque, como disse a Bacia do Araguari, ele falou a cidade, mas a bacia virou um queijo que não é nem um queijo mineiro, é um queijo suíço.